O respeito e a crença pelo Estado democrático e de direito é punjante no peito do peticionário, em que pesem as perseguições, segue acreditando na justiça e, consequentemente, ao menos por hora, esse ao menos por hora é importante, Esse ao menos por hora é não demais, tem né? qualquer razão de fazer qualquer movimento no sentido de dar a indevida sensação de desconfiança ou falta de respeito a ela. Bom, além de falar que é punjante no peito do peticionário, que eu achei bonito, de fato, o mais interessante aqui é que ele se coloca como uma espécie de alguém que vai ver se a justiça está fazendo com ela. Até por enquanto não tem por que desconfiar, mas se tiver, é isso? É engraçado porque Explica pra gente. isso, se alguém me dissesse que foi redigido por um militar, eu acreditaria. Sim. Né? Porque ali, esses termos pujante no Mas peito. eu né? tenho... Eu não... E além do pujante no peito, dizer o seguinte, pelo menos por hora, quer dizer, Por hora. estou tolerando, você não faça besteira. Né? É muito militar isso. Que é o mesmo tom do tweet do Vilas Boas. Do de Vila Boa. Esse é o meu ponto. Eu não consigo acreditar que tudo isso não está sendo pensado e arquitetado por pessoas ligadas às forças. Uhum. Eu não consigo imaginar. Esse ao menos por hora, essa coisa eu acho assim sensacional, assim, né? Tipo, olha, é uma ameaça. De alguma forma é uma ameaça, né? Porque por enquanto a gente não vê motivo para fazer isso. Você sentiu isso também, né? Mas, sim, se for o necessário. pujante no peito sim, e o por hora, pujante, né? você também salta aos olhos, né? E vamos lembrar aqui daquele discurso que ficou icônico, né? Que é um ícone mesmo para o campo bolsonarista do 7 de setembro de 2021. Na Paulista. Na Paulista, né? Que chamam Moraes de canalha. Isso. E qual que foi a frase mais famosa que ele disse lá? Que Só tem 3 caminhos possíveis para mim. A vitória, a prisão ou a morte. E preso eu não vou. Foi mais ou menos isso que ele disse, não foi? Foi. Digo uma coisa, para todos nós temos 3 alternativas. Em especial para mim. Preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Que a decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. E mais, não vou obedecer a ordem judicial. Nessa aí ele recuou rapidamente, mas por hora. Recuou depois que o Temer jantou lá com um grupo de empresários, e eles falaram, olha, fala pro menino abaixar a bola, né? Enfim. Gente, mas vocês são muito... Foi no calor do momento. Foi no calor do momento. No calor do momento você diz coisas, né? E essa coisa do calor do momento que eu tô dizendo, porque essa foi na carta lá, tava isso, coisas que disse no calor do momento. Nunca tive a intenção de desrespeitar o senhor Alexandre de Moraes. Professor, é uma coisa fantástica. Eu tinha uma pessoa que eu conheci, que quando fazia uma grande besteira, e fazia muitas, sei lá, pô, cara, isso aí não dá, porra. Pegou, essa aí, pô. Aí ele dizia assim, pois é, rapaz, realmente errei, pesei. Mas foi um momento muito meu. Você vai dizer o que para um cara desse? Um momento muito meu, acabou, né? Olha, então é mais ou menos isso que o Bolsonaro está fazendo, né? Moraes enfim, ele é um cara muito qualificado, muito apropriado para essa disputa que está sendo travada. Ele é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, do ponto de vista, se a gente pensar a necessidade, né, de você ter alguém ali. Eu não acho que todos os outros ministros do STF teriam condição de cumprir esse papel que o Moraes está cumprindo. Eu não acho. Eu também sinceramente. acho isso. Eu penso que talvez o Gilmar Mendes, talvez, né, mas eu acho que o Alexandre de Moraes, ele é de fato, como você falou, a pessoa certa na hora certa. E eu quero acreditar que ele não vai morder essa isca, né? Agora, não morder essa isca significa o quê? Se equilibrar numa linha muito tênue entre manter o Bolsonaro sob vigilância e, ao mesmo tempo, não avançar o suficiente no sentido de prendê-lo. Claro que isso vai chegar no limite, porque tem uma hora que é muito provável que a quantidade de provas e de elementos sejam tão evidentes e tão fartas que a justiça não vai ter o que fazer a não ser prendê-lo. Né? E aí é a questão que eu trago, que eu tenho dialogado com alguns colegas e que alguns concordam, alguns discordam, mas assim, qual que é o grande ponto? Vamos pensar assim, do ponto de vista do médio e do longo prazos, para o bolsonarismo, para esse campo da extrema-direita, seria uma tragédia se o Bolsonaro fosse preso? Bom, é o que eu falo, tudo bem, são cenários diferentes realmente, como você comentou lá no começo, porque no caso do Lula passou pelo STF, no caso do Bolsonaro é uma decisão do TSE. Mas o Lula foi preso, passou por um processo de humilhação pública. E não foi para nenhuma embaixada. Não foi para nenhuma embaixada e
podia ter ido, né? A gente sabe muito bem que Ele ele mesmo podia. fala no discurso exatamente, antes da prisão, que foi exatamente. convidado aí Foi a muitas convidado. embaixadas, né? Enfim, e com certeza seria muito bem acolhido, né? Enfim, mas ele é isso, ele enfrentou de peito Isso aberto. não é nada, mas... é simplesmente fato da história. É isso aí, Exatamente. A gente aconteceu não está assim, falando se é né? bom ou ruim, se é certo ou errado, mas enfim. Mas a grande questão é que do ponto de vista da figura política, do capital político e até mesmo possivelmente eleitoral, a prisão do Bolsonaro não seria necessariamente uma tragédia, pensando numa perspectiva de mais longo prazo. Assim, como eu estou dizendo, o Lula foi preso, saiu da prisão e saiu com honra, né? Porque, felizmente, eu digo, se teve uma das coisas assim que eu acho que foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido para o Brasil nesses últimos anos, a gente passou por várias tragédias, né? Mas se teve uma das melhores coisas que aconteceu para a sociedade brasileira foi a revelação lá do escândalo da Vaza Jato. Sim. Aquilo ali, para mim, foi uma coisa assim crucial. Eu acho que a Lava Jato foi uma das nossas maiores tragédias. Também acho. É o que eu digo isso constantemente, eu afirmo isso constantemente. Qualquer projeto democrático de país, hoje no Brasil, ele precisa necessariamente assumir um caráter anti-lavajatista. Porque a Lava Jato é uma operação que foi, num determinado momento, totalmente capturada pelas forças de extrema-direita, e eles sabiam muito bem o que estava acontecendo, e eles seguiram naquele rumo, né? Eles foram essenciais para fortalecer aí o caldo do bolsonarismo. E uma das melhores coisas que nos aconteceu foi aquele vazamento de informações que deteriorou completamente a imagem da Lava Jato e colocou o Supremo numa situação que o Supremo não tinha como... Era incontornável para o Supremo. O Supremo não tinha como manter a legitimidade daquilo ali. E o perfil do Alexandre de Moraes? Por que Isso. a gente colocou agora essa questão de ele ser o cara certo no lugar certo? Porque o Alexandre de Moraes ele é um constitucionalista muito respeitado no ambiente do direito. Autor de livros, né? inclusive. Mas com uma experiência de segurança pública que não é comum nesse perfil do constitucionalista. Né, que geralmente é um sujeito que é professor, mais acadêmico, etc. Né? Exatamente. E depois você junta isso com a experiência de secretário de Segurança de São Paulo, quer dizer, o cara que entra ali na boca do lixo, que vai ali dentro do crime da rua. E foi do Ministério Público também. E né? foi do Ministério Público. Então ele tem uma combinação de formações e A bagagem não é pequena, né? Não é pequena. A bagagem não é pequena. Que explica como é que ele está se saindo bem lidando, porque tem um submundo nesse bolsonarismo, a gente já viu aí, que trabalha da maneira mais torpe possível. Então ele está conseguindo se sair bem. Então eu acho que se pegar o perfil do Paulo Gonet dele, eu acho que virá da PGR um parecer bastante técnico, né, que pode levar a uma decisão que nem seja assim uma decisão muito contundente, mas também que não deixe passar em branco o episódio, porque não é um episódio que se possa deixar passar em branco. Agora, te convenceu a nota? Você entendeu o que o Bolsonaro foi fazer na embaixada? Está contemplado por Moraes? O Moraes vai conseguir entender direitinho? Ah, sim, é uma coisa muito compreensível, né? O sujeito mora, tem uma casa que fica 20 minutos da embaixada, mas prefere passar a noite lá, no fim de semana, com o embaixador húngaro e tal. Quer dizer, é paciência, né?